Quero saudar todos em nome de Jesus. Você que está em casa, é uma alegria muito grande ter você conosco, que está aí na sua casa. Hoje é o nosso Tadel, nosso treinamento avançado de líderes, e com certeza Deus está nos treinando para a obra que Ele tem a realizar nessa terra. Pode tirar um pouquinho, Davi? Pode tirar um pouquinho o meu, Davi? Está batendo muito. Nós vamos estar lendo o livro de Jonas. Por enquanto não tá conseguindo colocar aqui. Eu vou estar lendo alguns versículos em casa. Você pode ler, eu creio que em 12, 15 minutos em casa você lê todo o livro de Jonas, tranquilamente. São 4 capítulos pequenos, né? Eu não vou ler inteiro, só para a gente ganhar tempo, mas vamos lá. Jonas, a partir do primeiro capítulo, deixa eu abrir aqui. Jonas, capítulo 1. Primeiro eu vou estar lendo dos versículos 1 a 3, tá bom? Você acompanha aí. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim, até minha presença. Versículo 3. Jonas, os irmãos podem ler bem forte. Isso, eu vou repetir só para quem está em casa poder ouvir a leitura. Deus mandou Jonas para Nínive. Versículo 3: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para onde que Deus mandou Jonas, o profeta? Bem forte, para onde? Para onde ele foi? Tarsis, né? Tarsis era considerado, para aquela região que ele estava, Tarsis era considerado o fim do mundo, né? Deus mandou o profeta para uma direção, mais ou menos 1000 quilômetros, num sentido. Eu tinha a imagem do mapa, mas que pena que não está conseguindo colocar. Deus mandou o profeta para um sentido, o profeta foi para o mar Mediterrâneo. Não tem como chegar em Nínive pelo mar. Eu queria que os irmãos vissem o mapa, porque alguns pregadores falam que o grande peixe cuspiu Jonas na praia de Nínive. Nínive não tem praia, né? Não tem praia em Nínive, né? Nínive, ele é cercado de outros países, de outras cidades, não tem praia. Então era bom a gente olhar o mapa, porque vocês iam entender isso. Nínive era, para os irmãos entender, 800 a 1000 quilômetros num sentido. Jonas foi a mais ou menos 3.500 ou 4.000 para o outro lado, totalmente ao contrário do que Deus mandou ele ir. Deus falou para ele: levanta. Essa palavra não é uma posição física só. Deus estava dizendo para ele: toma uma posição, se posiciona e vá pregar nessa cidade. A maldade dessa cidade chegou, a iniquidade, o pecado chegou até mim. Toma uma posição e vai lá pregar. Jonas, ele se levantou, ele se posicionou, mas para fugir da presença de Deus, né? O profeta foi para o outro lado, ele tomou a posição para ir para o outro lado. Versículos 15 agora e 17, se você tiver com a Bíblia aberta, mantenha ela aberta, aí nós vamos acompanhando aí. Eu vou ler aqui, que aí sai lá para quem está em casa.
Versículo, é muito bonita essa história, é muito legal. É bom você ler todo esse capítulo em casa. Em 15 minutos você lê todo o livro de Jonas, os 4 capítulos, porque são pequenos, em 15 minutos. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando Jonas, ele estava fugindo da presença de Deus, ele foi até Jope. A Bíblia diz que ele desceu até Jope. É interessante que essa palavra desceu, quando a pessoa está fugindo da presença de Deus, literalmente ela só desce, o mapa está lá, né? Vai conseguir colocar aqui? Vai? Não? Os irmãos que estão mais na frente, pode olhar o mapa lá, ó. Aquele ponto do meio ali é a cidade de Jope. Jope, onde ele foi, é hoje Tel Aviv, a capital de Israel hoje, né? Então ele não tinha nada aqui para o porto. Nínive é para o outro lado, é a capital da Síria. A Síria era o exército mais poderoso daquela época e mais cruel, mais malvado, ele fazia atrocidades, né? Então, se o grande peixe vomitasse Jonas, mais ou menos ali em Antioquia, seria o lugar mais próximo, ainda Jonas estaríamos distante de Nínive, mais ou menos como ir para São Paulo e voltar, mais ou menos isso aí. Você ir para São Paulo e voltar, era a distância que Jonas estava, depois que o peixe vomitou ele, o lugar mais próximo era aí, mais ou menos uma ida a São Paulo, então era muito longe. Certamente, irmãos, eu quero falar com isso, pode olhar para cá agora. Certamente a notícia do que aconteceu com Jonas chegou primeiro na cidade de Nínive do que ele. A notícia chegou primeiro do que ele. Quando Jonas chegou na cidade, a notícia certamente já tinha chegado lá. Jonas ficou, quando ele entrou no barco, ele desceu para Jope, entrou no barco, começou a vir uma fúria do mar. Marinheiros acostumados com o mar, com tempestades, ficaram apavorados. A Bíblia diz que cada um começou a clamar ao seu Deus. E quando eles foram para o porão, interessante que Jonas desceu, e depois disse que no barco ele desceu para o porão. Jonas estava lá, foi lá para o porão do barco. O que ele estava fazendo? A Bíblia fala que ele estava dormindo profundamente. O barco balançando, eles com medo, e eles estavam num profundo sono. Não diz só que ele estava dormindo nem descansando, estava num profundo sono. Às vezes o mar está agitado, as pessoas estão correndo risco de morte, e o profeta estava profundo sono. Estava num profundo sono, Jonas. E eles sacudiram ele, falou: o que está acontecendo? Clama ao seu Deus, clama ao seu Deus. Pode ser que a gente tenha, eles começaram a jogar algumas bagagens fora, para o navio ficar mais leve, começaram a jogar bagagens fora, e o profeta dormindo. Então sacudiram, lançaram sorte para ver quem é o culpado desse negócio todo aí. Então, na superstição deles lá, lançaram sorte, a sorte caiu para o Jonas. Você é o culpado. Da onde você é, quem é você, qual a tua profissão, por que que isso está acontecendo? Aí Jonas falou para eles, né? E certamente Jonas contou tudo, porque depois lá na frente diz que eles sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus. Não dá detalhe. Jonas falou: e o que a gente deve fazer para parar? Os caras perguntaram: o que nós temos que fazer para o mar acalmar? Jonas falou: me pega e me joga no mar, se livra de mim, se livra do profeta, que o mar vai acalmar, do fujão. Os marinheiros temeram fazer isso, mas não teve jeito. Eles, interessante que antes deles jogar o Jonas, eles oraram a Deus: não coloca o sangue desse camarada sobre a nossa cabeça, não. Ele estava fugindo da presença de Deus. Olha que confusão que ele arrumou, porque Deus mandou ele pregar o Evangelho. Agora olha que interessante, os versículos 15 a 17 fala assim: em seguida
os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Fala, o mar se acalmou. Então esses homens, presta atenção, os marinheiros que não conheciam o Deus dele antes, esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios, ali no navio, eles ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos a Deus. Eu não sei quais os votos que eles fizeram, mas de repente eles votaram a Deus: Senhor, se a gente chegar em terra firme, eu vou seguir o Deus de Israel, o Deus desse cara, porque eles viram a fúria do mar e viram como tudo se acalmou. O versículo 17 fala assim: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas caiu no mar, um grande peixe engoliu Jonas. Aí Jonas começa, do ventre do peixe, ele começa a orar a Deus. E aí na oração ele fala que as águas enrolaram. Imagina, irmãos, ele dentro do ventre, o suco gástrico, ele deve ter queimado a pele dele, devia estar ardendo. E as águas, né? Imagina só, o cheiro que estava dentro daquela barriga de peixe, as algas se enrolaram na cabeça dele, e ele clamou a Deus. Versículo 10 do capítulo 2, o versículo 6 fala assim, do capítulo 2: desci até, a palavra desci de novo, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Ele viu literalmente a morte. Ele falou: eu desci até a terra, que os ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Ele pensou, não tem volta, ele clamou a Deus. O versículo 10 do capítulo 2 fala: e o Senhor falou ao peixe. Deus deu ordem ao peixe. O Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Deus falou para o peixe foi lá, vomitou Jonas. Não dá para vir aqui ainda não, né? Então Deus vomitou lá na praia, que não era a praia de Nínive, que Nínive não tem praia. Jonas teve, irmãos, gastou muito tempo até chegar à cidade de Nínive, né? Imagina só, ele gastou muito tempo para chegar, são 800 mil quilômetros, depende de onde o peixe largou ele. O lugar mais perto de Nínive seria uns 800 quilômetros, é ida e volta para São Paulo. De carro hoje se faz em mais ou menos 4 horas, 5 horas, né? De carro, que não tinha na época, gastaria 10 horas. Ele gastou muitos dias para chegar lá, certamente. Então, Jonas foi para lá. Vamos prosseguir. Agora, por que será que Jonas fugiu? Jonas não quis pregar em Nínive. Deus mandou ele para um lado, ele não quis pregar. No mesmo texto, no mesmo livro, ele explica por que ele não quis pregar. Nínive era a capital da Síria, uma das cidades mais importantes da Síria. A Síria era o império que comandava o mundo, mas era um exército muito cruel, muito cruel. E Jonas sabia disso, Jonas sabia da crueldade. Jonas, na realidade, ele não queria que Deus perdoasse o povo. Jonas era um profeta que acreditava na pregação dele, no poder de Deus para salvar o homem, e ele não queria isso. Olha que crueldade de Jonas também, né? Jonas falou: eu sabia que o Senhor ia perdoar, mas sabe o que esse exército, agora, para você entender o pensamento de Jonas, o exército de Nínive, dos assírios, eles empalavam suas vítimas vivas. Sabe o que é empalar? Quantas pessoas já falou assim: comi tanto que estou empanzinado? Quem já falou isso? Sabe de onde veio essa palavra? Desse empalamento aqui. O que é empalar? Eles tinham uma estaca de madeira e eles iam afiando a ponta, e as pessoas sentavam ali pelo ânus e descia a pessoa, e aquela madeira entrava pelo ânus e ficava dentro da pessoa viva ainda, e elas eram colocadas ali, né? Então elas morriam empanzinadas. Essa palavra veio daí. Eles empalavam as pessoas vivas ainda. Era um exército cruel. Eles arrancavam o feto das barrigas das mães e colocavam na ponta da espada para comemorar a vitória. Faziam crueldade.
eles arrancavam, decapitavam cabeças aos milhares do exército que eles venciam, e eles faziam montões de crânios na entrada das cidades que eles venciam. Então era um exército que eles não simplesmente dominavam, eles faziam muita crueldade. Era um povo muito ruim, muito malvado, um povo dominado pelos sentimentos satânicos, maligno, perverso, uma coisa que não vem de Deus. E Jonas sabia disso. Então esse era o sentimento humano de Jonas, esse era o sentimento humano dele. Ele queria literalmente que aquele povo fosse para o inferno. Literalmente é isso que Jonas queria. Jonas queria que esse povo, eu não quero salvação para esse povo. Mas lá do ventre do peixe, ele clamou a Deus, ele pediu a Deus uma segunda chance. Olha como é que fala o capítulo 3. Se esse livro acabasse, só tivesse 3 capítulos, irmãos, Jonas ia ser considerado o maior profeta da Bíblia, se tivesse só até o capítulo 3, né? Mas a gente vê as fraquezas do profeta, que ele continua com aquelas debilidades que nós temos, e nós conseguimos enxergar a humanidade, essa muitas vezes que assalta a gente. Capítulo 3, versículo 1 e 2 fala assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Não, já vi, tá legal, já vi, é porque eu não fiz sinal quando eu vi, né? Então, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Olha Deus dando outra oportunidade. Às vezes, irmãos, na obra de Deus, nós estamos aqui de passagem, sabe? Deus não veio chamar os sãos, né? Deus veio para os doentes. Quem são os doentes desse mundo? Os doentes são os perversos. Somos nós que não valíamos nada, meu irmão. E é esse mundo ainda sem Deus que não vale também. Hoje nós temos um preço que foi dado por nós. Aqueles que não receberam Jesus como Salvador, está aí, por mais perverso que seja, mas Deus veio chamar esses ao arrependimento, né? Jesus falou: eu não vim chamar os sãos, mas os pecadores ao arrependimento. Às vezes Deus vai nos mandar ir a lugar que nós não queremos ir, que nós não pensamos em ir. Deus vai nos mandar fazer coisas do reino de Deus que nós vamos achar um absurdo, mas eu quero te falar que o reino de Deus, ele se move por sacrifícios. Quando fazemos sacrifício, quando sacrificamos, o reino de Deus está em movimento. O reino de Deus se move por sacrifício. Às vezes é tão estranho quando você vê um brasileiro saindo daqui para pregar o evangelho na África. Aí Deus pega um africano para vir pregar o evangelho no Brasil. Parece que a coisa não tem nexo, sim ou não? O brasileiro vai como missionário para os Estados Unidos, o americano vem para o Brasil. Parece uma coisa esquisita, mas não tenta entender Deus. A melhor coisa é obedecer. Jonas talvez tenha tentado entender por que ir pregar para esse povo perverso. Tira da terra, mata, destrói. É um favor que se faz à humanidade, sim ou não? Esse é o pensamento dele, não de Deus. Sabe, Jesus uma vez entrou numa cidade, lá, sabe aquele João que fala, filhinhos, amai-vos uns aos outros, sabe esse João? Amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, né? Aquele que fala mal do seu irmão não conhece a Deus, está em trevas. Esse mesmo João, sabe qual foi o apelido que Jesus colocou nele? Filhos do trovão, Boanerges. Boanerges quer dizer filhos do trovão. Por quê? Porque os caras eram impetuosos, meu irmão. Jesus foi entrar numa aldeia de samaritano, os caras barraram Jesus, falou: não entra aqui não. Aí o João falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, a gente faz igual Elias, a gente manda descer fogo do céu, queima todo mundo.
Eles falaram isso para Jesus. Jesus falou: calma, vocês não sabem o que quer dizer misericórdia querem, não sacrifício. É o mesmo João que Jesus tratou. Jesus tratou dele. Mas nós éramos assim, pavio curto, né? Mata logo, meu irmão, destrói. Então Deus às vezes nos manda fazer coisa que é sacrifício, mas vale a pena. Olha, Jonas se levantou, agora ele se posicionou e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade, já está conseguindo não, mas eu vou ler, vocês repitam, olha só, eu vou ler só esse finalzinho. Ora, Nínive era uma cidade, não, eu vou falar, você repete exatamente o que eu falar. Ora, Nínive era uma cidade, muito importante diante de Deus. Essa é a ótica de Deus. Era uma cidade perversa. Deus mandou Jonas dar uma palavra de sentença. Qual foi a pregação de Jonas quando ele entrou lá? Chegou na cidade, botou o pé na cidade. Daqui a 40 dias e Deus vai destruir a cidade. Foi isso ou não foi? Então foi uma palavra de sentença que Deus trouxe. Deus estava com isso no coração. Eu vou destruir todo mundo, porque a maldade chegou até mim. E Jonas, ele caminhou, chegou na cidade e ele foi com essa palavra. Daqui a 40, ele foi andando. Ele precisava para percorrer a cidade de Nínive, ele precisava caminhar 3 dias. Tinha que ser 3 dias caminhando, né? Se ele descansou, ele levou mais. E ele andava e falava: daqui a 39 dias, Deus vai destruir essa cidade. Daqui a 38 dias, Deus vai destruir essa cidade. A perversidade, e ele foi recebido, meu irmão. A notícia certamente já tinha chegado, porque senão, esse louco está falando o quê? Corta a cabeça dele, mata ele. Não destruíram ele, muito pelo contrário. O que aconteceu? Quando ele começou a pregar, versículo 5 fala assim: os ninivitas, preste atenção, aquele povo perverso, meu irmão, às vezes a gente acha que é sacrifício que Deus está mandando fazer, vamos obedecer, vamos abrir a nossa casa, vamos receber com alegria as pessoas, vamos pregar nos becos, nas vielas, nas ruas do Jacarezinho, vamos pregar para aquelas pessoas até que a gente acha que é perverso, vamos pregar. Quando Deus mandar, Ele vai na nossa frente para garantir. Deus foi na frente de Jonas. Olha o que aconteceu, versículo 5: os ninivitas creram em Deus. Você pode dar um glória a Deus? Isso. Proclamaram um jejum e se vestiram de roupas feitas de panos de saco, desde o maior até o menor. Eles tiraram as roupas luxuosas deles, era o império que comandava o mundo, se vestiram com roupas de saco e proclamaram um jejum. Se você entra no Jacarezinho pregando, hein, Davi? Tu entrou no Jacarezinho, entrou na Concórdia pregando: Deus vai destruir você, Jesus está voltando. Aí a pessoa começa a se arrepender, larga as almas, proclama um jejum, vai para o arrependimento. Você não ia ficar feliz? Glória a Deus, não é assim? Mas não ficou só aí não, olha só que bênção. Para nós, o Jonas não pensou assim como a gente não, mas nós vamos chegar no Jonas. Aí ele continuou, a notícia, irmão, chegou até o rei. A notícia chegou até o rei, ó. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os seus trajes reais, cobriram-se de panos de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois, ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água, todos devem ser cobertos de panos de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram. Aí o rei fala isso, olha, o rei fala assim, ó: jejum na nação inteira. Não dá, até o bichinho começou a jejuar, meu irmão, não tinha ração nem para o gato. Prende todo mundo, prende ele, fecha a porta do aprisco, não deixa as ovelhas sair, deixa berrar. Imagine o barulho que estava na cidade de fome.
e não deu nem água. Falou, eles não vão beber nem água, nem água. Aí esse versículo aqui é o rei falando, bota todo mundo, tira as vestes, se veste de saco, o rei sentou em cinza. Aqui é o rei falando, ó. Então, está no futuro, eles se humilhando, então clamarão fortemente a Deus. O rei falando, se eles forem levados a esse sacrifício, a jejum, então eles clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Eles se converterão com esse jejum, eles vão se converter, o rei que estava proclamando isso. Aí o rei fala assim, quem sabe, o rei pergunta, quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Quem sabe, a ira que está no coração de Deus contra nós, o rei tinha consciência da maldade das mãos dele. Ele fala, quem sabe Deus não vai se arrepender e vai nos deixar vivo. O versículo 10 fala assim, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia, Deus perdoou o pecado deles. Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus não destruiu a cidade, porque o povo se arrependeu dos pecados. Você pode dar glória a Deus? Mais forte. Mas agora, para ganhar tempo, eu vou contar o que aconteceu depois. Se acabasse aqui era lindo, sim ou não? O que o Jonas fez? Depois que o povo se arrependeu, o Jonas pegou, meu irmão, pica a mula, vai embora, volta para sua casa. O Jonas não, o Jonas subiu, o Jonas saiu da cidade, aí ele subiu no monte mais alto, ele subiu no monte que estava em frente à cidade, ele sentou. Agora eu vou esperar o fogo descer e queimar todo mundo. Ele acampou, irmãos, ele acampou em frente à cidade para ver Deus destruir a cidade, e ficou lá esperando, e ele ficou chateado, ele ficou aborrecido. Deus falou, ué, essa raiva tem razão, porque essa raiva toda? Ele falou, não foi isso que eu falei estando lá em Israel, que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, que se arrepende do mal. Foi por isso que eu fugi, por isso que eu não quis vir pregar aqui, porque eu sabia que você ia perdoar o povo. É por isso que eu não queria vir. Ele brigou com Deus, e ele não foi embora não, ele continuou ali, esperando. Ele queria que Deus matasse todo mundo. Aí Deus fez nascer uma boboreira, aí cobriu a careca dele, fez sombra para ele, para Deus dar conforto a ele. Isso que a Bíblia fala, para Deus dar um certo conforto a ele. Aí ele ficou feliz, né, porque fez a sombra nele. Aí Deus está concordando comigo, meu irmão, mandou nascer essa boboreira aqui, que é para me aguentar até ver o povo, destruir o povo. Ficou lá debaixo. Aí no dia seguinte, quando amanheceu o dia, Deus mandou um bicho. Deus manda na natureza. Deus mandou um bichinho, o bichinho comeu a boboreira murchou, e Deus fez soprar um vento, e o sol queimou a cabeça dele, e ele começou a querer desmaiar. Aí ele ficou chateado de novo, ele ficou com dó da boboreira. Ele falou, como é que pode? Tão bonitinha, nasceu, e agora o Senhor deixou ela morrer. Aí Deus falou para ele, Jonas, aí encerra o livro assim, ó, versículo 10. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua ira por causa dessa planta, dessa boboreira? Jonas respondeu, é tão razoável que eu até quero morrer. Ele pediu para morrer. O Senhor matou a boboreira, mata-me também, tadinha dela. Morreu a boboreira, né?
Eu até quero morrer, eu tenho tanta razão porque eu quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão. Ele estava com compaixão da planta, irmãos. Ele estava com pena da plantinha que morreu. Ó, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E acaba o livro dessa maneira. Acaba o livro Deus mostrando a Jonas a falta de compaixão dele. Eu não sei, Deus mandou Jonas uma vez, ele foi engolido por um peixe. Deus deu outra chance a ele, mas ele não entendeu. Para Deus tratar com ele e falar com ele sobre compaixão, sobre misericórdia, Deus tinha que tirar alguma coisa dele. Deus tirou aquela boboreira, que ele não fez nem força, mas estava trazendo algum conforto para ele. O texto diz que Deus fez nascer para que ele tivesse algum conforto, mas Deus tirou dele aquele conforto, para tratar com ele, para falar com ele, para que ele entendesse o plano de Deus. Deus tirou dele. Eu não sei, seria tão bom que Deus não precisasse mexer com a gente. Seria tão bom que nós conversássemos com Deus pelo olhar de Deus. Sabe, é tão bom quando um filho conhece o pai pelo olhar. Jonas não entendeu. Deus precisou tirar aquele conforto dele, para que ele entendesse que ele fazia parte do plano de Deus para a salvação daquela cidade, daquele povo. Deus, Ele quer te enviar, talvez seja através da sua casa, né? Na sua célula, ou então, de repente, você tem um chamado. De repente você tem um chamado. Enquanto estamos aqui, irmãos, se quisermos acertar o alvo, enquanto estamos aqui nessa terra, nós precisamos seguir o Mestre. Ele vai nos dar orientação, precisamos seguir Ele, sabe? Quando eu era adolescente, antes de converter, quantas vezes a minha avó cantava? Vou pedir o William para me ajudar, e a pastora aí, se quiser me ajudar também, pode vir, William. A minha avó soltava a voz, ela cantava no agudo, bem forte, enchia a casa, né? Ela cantava: seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre. Mas ela cantava muito alto: seguirei ao meu bom mestre. E ela falava: onde quer que for, eu irei. Sabe, é assim na sua vida. Vamos cantar o refrão dessa canção. Sabe, talvez Deus já tenha te chamado em algum culto, talvez na sua casa. Deus te chamou, Deus falou contigo. Irmãos, que não seja preciso nós sermos engolidos por um grande peixe, né? Ter que clamar lá dos fundos dos mares. Se Jonas seguisse, aquele navio não correria aquele risco todo. Sabe, Deus está te chamando. Sabe, Deus quer te usar. Deus precisa da sua vida. Você que está em casa, Deus precisa da sua vida. Deus precisa da sua vida. Jesus mandou a gente orar para que Ele enviasse trabalhadores para a sua seara. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar o refrão desse hino. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre.
Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Amém. Você está disposto a deixar o seu coração queimar? Sempre que eu falo da minha avó, a pastora diz, eu fiz muitas visitas com elas, né? Muitas visitas. Muitas visitas. Tem várias igrejas, pastora, no interior do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, que foi organizada a partir da vida da minha avó, né? Aonde ela chegava, na cidade que ela chegava, né? Sempre no interior, não tinha igreja, então ali ela começava um culto na casa dela. Ela ia na igreja batista mais perto, e eram quilômetros, e ela pedia que o pastor mandasse lá um pastor auxiliar ou um seminarista, que usava muito isso. Os seminaristas davam esses apoios. E aí ela fazia uma festa em casa, ela chamava os vizinhos, né, que ela passava a conhecer, era o aniversário de alguém, ela arrumava uma festa, e ali o pastor pregava, e ali começava, né? Hoje a gente faz tanta questão, ela contava tantas vezes, né? Eu aprendi com ela. Ela falava, uma vez por mês nós íamos tomar ceia na igreja sede. Nós andávamos todos os meses, era como daqui do Jacarezinho a Madureira. 4, 5 horas da manhã nós estávamos saindo de casa. Nós parávamos no meio do caminho, debaixo de uma árvore, tomávamos um café. Aí eu lembrava muitas histórias de Jacó, né? Quando eles estavam caminhando, Abraão, nas peregrinações, mas eram assim. Muitas igrejas estão edificadas, né? Em Rio do Ouro, em várias cidades do interior. E ela chegava e começava ali, depois a igreja batista mais próxima organizava a igreja. Sabe, nós estamos aqui, irmãos, para marcar a história. Não estamos aqui para ver a história acontecer. Nós estamos aqui para fazer história. Você lembra daquela história que Jesus estava com a mulher samaritana? Jesus pregou o evangelho para aquela mulher samaritana. Quem lembra o cenário da história? O que era ali, naquele lugar? Onde a mulher estava? Quem lembra da história da mulher samaritana? Poço de quem? Tinha um nome o poço. Poço de Jacó. Será que Jacó pensou, quando ele foi cavar aquele poço? Dá trabalho para cavar poço. Quem cavou poço sabe, dá trabalho. Será que Jacó pensou que depois Jesus ia beber daquela água, o Filho de Deus, e que ele ia pregar para uma mulher e uma cidade inteira ia converter? Será que Jesus... Irmãos, às vezes nós estamos fazendo um trabalho que ninguém está vendo. Jacó não sabia, talvez ninguém viu Jacó quando estava cavando aquele poço. Às vezes você está cavando poço, parece que ninguém está te vendo, mas Jesus bebeu daquela água. Ali foi o cenário para uma história linda, onde uma cidade arrependeu, onde aquela mulher pregou, ela voltou para a cidade, pregou, e aqueles homens vieram e falou, não vai embora. Jesus ficou mais uns dias com ele pregando, e aqueles homens falaram, agora não é mais por causa do que ela falou, os nossos olhos estão vendo. Mas será que Jacó pensou, irmão, isso é tempo de cavar poço? Cava poço, meu irmão, cava poço. Sabe, o seu trabalho vai gerar fruto, vidas vão arrepender. Irmão, vai ser tão lindo quando nós chegarmos no céu e as pessoas falarem assim, olha, eu estou aqui porque você trabalhou para Deus. Você trabalhou. É claro que quando chegar no céu, eu quero ver primeiro Jesus, vou abraçar Jesus, mas eu quero ouvir histórias lindas, meu irmão. Eu vou ouvir histórias lindas, né? É claro que eu vou conversar com Jesus, eu vou conversar com Paulo, com Abraão, vamos fazer isso. Mas aqueles que foram antes de nós aqui, que aqueles que deram a vida para que essa igreja chegasse aonde chegou, 75 anos, né? 75 anos aqui, vamos chegar no céu e vamos conversar,
Vamos abraçar. Pessoas vão te abraçar e vai falar assim: olha, eu só fui para a igreja porque você abriu a sua casa. E eu acho que vai te chamar para ir na mansão dele. Hoje o café é lá na minha casa, lá no céu. Hoje o café é lá na minha casa, porque você abriu a sua casa. Eu não gostava daquela igreja, mas eu fui lá por causa de você, porque você abriu a sua casa. As aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Entre a glória de Deus que vai ser revelada, entre a glória de Deus que Deus vai mostrar para a gente, irmãos, não é só a glória de Deus que vai alegrar o nosso coração. Não é ouro, prata só que vai ter no céu, são as vidas. Quantos santos que nós vamos abraçar, hein? Que pagaram preço, que foram exemplo para nós. Ah, como eu quero estar com a minha avó, né? Que pregou tanto o evangelho. Foi interessante, a minha avó, ela passou um período longo lá em casa, pastora. Quando eu comecei a caminhar sozinho para a igreja, ela falou: agora eu vou lá para a casa da sua tia. Eu preciso trabalhar com as suas primas. Ela falou isso, era uma missionária, né? E você sabe que eu chorei quando ela foi sair de casa? Eu nunca senti tanta falta da minha avó como naquele dia. Eu falei: como eu vou ficar? Ela falou: não, agora você já sabe andar sozinho. Eu preciso falar para sua prima. Era a Cristina que ela ia falar, né? Ela pregava para todos. Mas é interessante isso. Ela falou: agora eu vou para lá. Você já está caminhando, sabe? Quanta paciência, né? Vamos estar orando ao Senhor. Vou pedir que você apresente a sua vida para Deus. Talvez Deus te chamou. Proponha no seu coração seguir a Deus. Seguir a Deus. Seguir a Deus é ouvir a voz de comando. Seguir a Deus muitas vezes é abrir mão da nossa própria vida. Seguir a Deus muitas vezes é abrir mão do conforto da nossa casa. Deus quer usar poderosamente a sua vida. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus, a partir de você, quer gerar muitos filhos e filhas nessa terra. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Derrama da tua presença sobre nós. Deus, aquele que o Senhor já chamou, Deus, chama novamente. Oh Deus, grita aos nossos corações, Pai. Oh Deus, faz o teu vento soprar aqui nesse lugar. Faz, Deus. Oh Deus, o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Oh Deus, faz o teu vento soprar aqui, Deus. Faz, Deus. Faz o teu vento, o Espírito Santo. Vem, Senhor. Sopra nesse lugar, sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Vai nessa casa, Senhor. Oh Deus, a tua palavra diz que o vento sopra onde quer e ouve-se a tua voz. Oh Deus, faz o teu vento soprar nesses lares. Oh Deus, dessas vidas que estão aqui, aqueles que estão em casa, faz o seu vento. Meu Deus, que a tua voz seja ouvida nos corações, o teu chamado. Deus, pessoas que o Senhor está chamando para pregar o Evangelho, para a obra missionária. Pessoas que o Senhor está chamando para, ó Deus, ser um líder de célula. Pessoas que o Senhor está chamando, o Senhor tem um chamado para sair da cidade do Rio de Janeiro. Pessoas que o Senhor tem um chamado para sair do Brasil. Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te seguir. Chama, Deus, fala, Espírito Santo, fala aos corações. Nós apresentamos esses corações ao Senhor, Deus, como um sacrifício no teu altar. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a força, que a coragem, ó Deus do Senhor, esteja viva em cada coração. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, e eu declaro, ó Deus, que esse teu filho é um pai de multidões. Deus, em nome de Jesus, que essa tua filha é uma mãe de multidões. Que vidas, ó Deus, serão geradas através dessa vida, Senhor.
Ó Deus, que vidas serão geradas através dessa vida. Deus, em nome de Jesus, usa a tua palavra de maneira poderosa através desses lábios. Meu Deus, em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? O Senhor está chamando, o que é que você vai fazer? Você vai? Hã? Deus conta com a sua vida. Antes de sentar, fala aí para o seu irmão, para 3 ou 4, Deus conta com a sua vida.